de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 12. O Homo Sapiens Sapiens, a descoberta do elo perdido. Como vimos anteriormente, Anu foi comunicado sobre o nascimento de Adapa, concordando que era chegada a hora de a terra ser semeada com os cereais de Nibiru, e os descendentes de Adapa aprenderem a apacentar as ovelhas, cabras, carneiros e cordeiros que seriam enviados de Nibiru. Disso dependeria a sociedade da terra e de todos os Anunnaki e terrestres. De Nibiru veio a ordem para Titi permanecer em Eridu, amamentando e cuidando dos recém-nascidos, e que Adapa fosse enviado até Nibiru, para Anu conhecê-lo de perto. Enlil não gostou da decisão. Por mais incrível que fosse a evolução da espécie terrestre, fenômeno que ele ainda não sabia explicar, por mais contente e admirado que estivesse com o fato de se reproduzirem e gerarem seres perfeitos, levar Adapa até Nibiru, ou seja, um trabalhador primitivo, dotado de conhecimento, para conhecer o caminho entre o céu e a terra, o faria como um igual. E isso, num futuro não muito distante, poderia significar um risco para Nibiru, pois haveria exploração do espaço pela descendência de Adapa, e quem sabe, com outros interesses. Além disso, uma vez em Nibiru, Adapa beberia e comeria das águas e do alimento da larga vida, fazendo-se como um Anunnaki e convertendo-se em um deles. Enki tampouco se agradou da decisão de Anu, concordando com os argumentos de Enlil. Aqui cabe uma reflexão para os que defendem que Enki protegia os terrestres enquanto atacam Enlil, acusando-o de querer destruir os mesmos. É necessário se fazer um exercício de empatia, colocando-se no lugar deles. Enlil pensava apenas no sucesso da missão, antevendo problemas que poderiam prejudicar Nibiru e o próprio rei Anu, enquanto Enki pensava apenas nos seus experimentos, ainda que eles resolvessem os problemas da missão Terra e ajudassem Anu e Nibiru a atingirem seus objetivos. Enlil, por ser mais pragmático e menos científico, preferia que a evolução dos terrestres sequer tivesse acontecido, ou pelo menos que tivesse parado no homem de Neandertal. Enki, ao contrário, via na evolução cada vez mais aperfeiçoada uma tremenda economia de tempo e de energia para os Anunnaki, ainda que fosse por meio da escravização da raça adâmica. No entanto, evoluir do Adamo para o Adapa poderia dar razão aos argumentos de Enlil. Talvez ele tivesse criado um grande problema, ainda que o nascimento de Adapa não tivesse sido pensado e fosse fruto apenas de uma aventura sexual. Contudo, diferentemente de Enlil, Enki tinha tudo sob seu controle, encontrando logo uma maneira de ao menos retardar ao máximo as conquistas futuras dos terrestres, inclusive as espaciais. Ninmah também foi convocada para deliberar com os irmãos o mandato de Anu, que não se podia evitar. Eles decidiram então que Ningzida e Dumuzi, os dois filhos de Enki, deveriam acompanhar Adapa até Nibiru. Isso seria a fim de explicarem a Anu todo o processo que culminou com o nascimento de Adapa e Titi e o nascimento dos gêmeos Caim e Abael, para que o rei e os nibiruanos pudessem contemplar Adapa com seus próprios olhos. Dali a algum tempo, uma nave celestial procedente de Nibiru aterrissou em Sipar, na terra, com Ilabrat, um vizir do rei Anu, que estava encarregado de levar Adapa. Os líderes lhe apresentaram Adapa, Titi e os filhos. Ao ver os terrestres, Ilabrat impressionou-se com a imagem e semelhança deles, comparadas aos Anunnaki.
Enki chamou Adapa para instruí-lo sobre a viagem, falando de Nibiru e de como ele deveria se comportar diante do rei Anu. Adapa não tinha a menor dimensão da grandeza do que viveria ao viajar pelo espaço com Ning-Zida e Dumuzi. Ele estava concentrado apenas nas distrações recomendadas por Enki, como, por exemplo, se inclinar diante do rei, responder apenas o que lhe fosse perguntado e mesmo assim de forma abreviada. E o mais importante, deveria evitar a todo custo comer do pão e beber do elixir de Nibiru, pois ambos eram mortais para os terrestres, e que se atendesse a isso, viveria para sempre. Isto lembra em muito a passagem da Torá, onde Deus faz uma advertência ao homem. O que diz a Torá? E o Eterno Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, morrerás. Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Enki conversou com Ning-Zida e com Dumuzi, orientando-os a apresentarem-se, inclinarem-se e renderem homenagens diante de Anu, mas não se encolherem diante dos príncipes e nobres, pois deles eram seus iguais, apesar de Dumuzi e Adapa terem nascido na terra. Observação: entre os estudiosos existem certas controvérsias sobre o local de nascimento de Ning-Zida. Alguns defendem que ele teria nascido na terra como seu irmão Dumuzi. Entretanto, além disso não estar registrado nas tabuletas e nem ter sido explicado por Sitchin, isso se mostra pouco provável ao analisarmos o grau de participação de Ning-Zida na manipulação dos genes dos seres simiescos primitivos, uma vez que o que é de fato citado é a sua vasta experiência e alta capacidade enquanto cientista geneticista. Sendo assim, nós, do Expedição Nefilim, entendemos que não é plausível que ele tenha nascido na Terra, mas sim em Nibiru, de onde trouxe todo o seu know-how científico, o qual seria impossível ter obtido se tivesse nascido aqui. Enki também os orientou, dizendo que a missão deles era regressar com Adapa à Terra, sem deixá-los se enfeitiçar pelas delícias de Nibiru. Depois disso, Enki abraçou e beijou a face dos filhos, mas, sem que Dumuzi percebesse, pôs uma tabuleta selada na mão de Ning-Zida, recomendando-o que a entregasse em segredo a Anu. Em Sipar, Ilabrat lhes deu os trajes do Zigig, que eram as roupas de astronautas de Nibiru, com seus respectivos capacetes, que se assemelhavam a cabeças de águias celestiais. Adapa precisou cortar os cabelos para colocá-lo na cabeça, e em lugar da tanga que vestia, fizeram-lhe uma vestimenta ajustada. Aqui cabe uma explicação para todas as imagens que vemos representadas de homens com cabeças de águias. Na verdade, elas seriam capacetes. Isso nos remete a todos os outros exemplos de homens com caras de lagartos, cães, gatos e até dragões. É deveras difícil acreditar que, sendo feitos à imagem e semelhança de seres extraterrestres, estes tenham cabeças de animais em corpos de homens, mas fica muito mais fácil a compreensão se, ao invés de cabeças, passamos a enxergar lógica e coerentemente capacetes. Já dentro da nave, Ning-Zida e Dumuzi colocaram Adapa ao lado deles, em frente ao painel de controle. Mas quando a nave deu o sinal de partida, rugindo e estremecendo, o terrestre encolheu-se de medo e gritou que a águia sem asas estava se elevando. Para ele, apesar de todo o intelecto que o diferenciava do homem de Neandertal e do Cro-Magnon, sentir o chão se afastando a bordo de uma aeronave era assustador. Ning-Zida e Dumuzi
lhe puseram os braços nos ombros e com palavras tranquilas o acalmaram. Quando se elevaram no alto de 1 légua, cerca de 6,6 quilômetros de altura, olharam a terra e viram suas terras, separadas em partes por mares e oceanos. Quando alcançaram cerca de 2 léguas de altura, pouco mais de 13 quilômetros, o oceano se tinha feito pequeno como uma grande poça. A terra parecia ter não mais do que o tamanho de uma cesta. Por fim, quando estavam distantes 3 léguas do solo, cerca de 20 quilômetros, a terra era agora uma pequena esfera tragada por muita escuridão em meio à vastidão do cosmo. Conforme a Terra se distanciava, Adapa viu que as terras se separavam em partes por mares e oceanos, até que o planeta se tornasse tão pequeno quanto um ponto de luz na escuridão, o que o fez agitar-se novamente, a ponto de pedir que o levassem de volta. Desta vez, Ningzida pôs a mão na nuca de Adapa, tranquilizando-o em um instante. Isso nos lembra o Reiki, energia vital universal, que é transferida do terapeuta ou mestre reikiano para o paciente pelas mãos, a fim de equilibrar corpo, mente e emoções. Após a longa viagem, quando a nave aterrissou em Nibiru, havia muita curiosidade. Todos queriam conhecer o filho de Enki nascido na Terra, Dumuzi, mas, principalmente e inclusive, o terrestre que sabia falar. Para os nibiruanos, era a visita de um ser de outro mundo a Nibiru, literalmente falando. Eles desembarcaram e acompanharam Ilabrat até o palácio, onde foram lavados e perfumados com ungüentos, e receberam roupas limpas, frescas e adequadas. Tendo em conta as orientações de Enki, Adapa aceitou ficar com as roupas novas. Depois de preparados, Ilabrat os conduziu até o palácio, onde nobres e heróis formavam grupos, e os príncipes e os conselheiros se reuniam no salão do trono. Diante do rei Anu, todos cumpriram o protocolo e se inclinaram. Em seguida, Anu levantou-se do trono e foi em direção aos seus netos Ningzida e Dumuzi, abraçando-os e beijando-os com lágrimas nos olhos. Então, ofereceu a Dumuzi o lugar à sua direita e a Ningzida o lugar à sua esquerda. Cabe ressaltar aqui, e enfatizaremos isso mais à frente, que Dumuzi é o mesmo deus Tammuz da antiguidade, celebrado no dia 25 de dezembro, com o nascimento do solstício de inverno no hemisfério norte. Ele era uma antiga divindade suméria e era também um pastor. A menção mais antiga conhecida de Tammuz, Dumuzi, está em textos que datam do início do terceiro período dinástico, 2600 a 2334 a.C., mas seu culto era muito mais antigo e foi atestado na maioria das principais cidades da Suméria no terceiro e segundo milênios antes de Cristo, e concentrava-se nas cidades ao redor da área da estepe central, o Éden, como por exemplo em Bat-Tibira, onde foi considerado um dos deuses da cidade. Seu nome consta na lista dos reis sumérios. Dumuzi foi o eterno Anunnaki apaixonado por Inanna, a neta de Enlil. Ele morreu jovem, mas, séculos mais tarde, foi ressuscitado, alegoricamente falando, por meio de um plano engendrado por Nabu ou seus descendentes para manter o poder do clã de Marduk. A estratégia estava ancorada em criar uma amálgama que levasse os terrestres a crerem numa matriz antagônica à matriz criada pelo clã de Enlil. E, diga-se de passagem, deu muito certo. Assim, primeiro usaram o peixe, um dos símbolos de Enki, o deus criador, que dominava tanto a técnica de criar a vida, inseminação in vitro ou de proveta, quanto a técnica de ressuscitar os mortos, mesma técnica científica que foi utilizada com Inanna
quando esta foi ter com Nergal e Ereshkigal no submundo e acabou morrendo e sendo ressuscitada por Enki. Em seguida, usaram o cordeiro, um dos símbolos de Marduk, e finalmente usaram a própria imagem de Dumuzi, se apropriando da vida de um rabino judeu, criando assim uma matriz forte e poderosa, que controlou e dominou quase todo o planeta, estabelecendo mais tarde os dogmas que fundamentaram esta religião, cujo símbolo de maior representatividade é a Trindade Sagrada, que se erigiu sob o seguinte pilar: o Pai, Enki, Deus Criador, o Filho, Marduk, o Cordeiro e o Sol, e o Espírito Santo, Dumuzi, o Pastor. Temos então um superdeus, único, onipotente e onipresente, associado ao renascimento e à criação de uma nova ordem mundial, com o Império Romano e depois o Papado se mantendo no poder por mais de 2000 anos, ainda que tenha perdido muita força nos dias atuais. Reparem aqui que Enki dominava o conhecimento e a técnica da fertilização in vitro, da inseminação artificial e do ressuscitamento. Não por acaso, ele foi o maior responsável pela cunhagem do termo Deus da Criação e detentor do epíteto de Pai da Humanidade. Curiosamente, a forma da cruz de 2 vigas teve sua origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo de Tammuz Dumuzi, tendo a forma do místico Tal, a letra inicial de seu nome, naquele país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. Por volta de meados do século III d.C., as igrejas ou se haviam apartado ou tinham arremedado certas doutrinas da fé cristã. A fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstata, aceitavam-se pagãos nas igrejas, a parte de uma regeneração pela fé, e permitiam-lhes, em grande parte, reter seus sinais e símbolos pagãos. Assim, eles adotaram o Tal ou T na sua forma mais frequente, com a peça transversal abaixada um pouco, para representar a cruz de Cristo. Essa cruz também era usada como símbolo do Deus Sol babilônico, e foram vistas pelas primeiras vezes numa moeda de Júlio César, entre 100 e 44 a.C. Nas moedas do imperador Constantino, o símbolo mais frequente era uma cruz com os 4 braços iguais, verticais e horizontais, para venerar a roda solar. Constantino, como todos deveriam saber, foi um adorador do Deus Sol, que fundou a igreja um quarto de século depois da lenda de ter visto a tal cruz nos céus. Depois disso, Ilabrat apresentou Adapa a Anu. O rei quis saber se ele entendia o que os nibiruanos falavam. Ilabrat disse que sim, e que o terrestre havia sido ensinado por Enki. O rei Anu o chamou para perto, e Adapa se apresentou, dizendo seu nome e que servia ao senhor Enki. Suas palavras impressionaram Anu, e todos ficaram encantados com Adapa. Anu, então, convidou todos eles para o salão de banquetes e lá ofereceu o pão e o elixir de Nibiru a Adapa. Mas este recusou ambos, deixando o rei confuso e ofendido, a ponto de questionar-se intimamente dos motivos para Enki enviar a Nibiru um terrestre tão mal educado, revelando-lhe os caminhos celestes. Adapa então explicou que foi o próprio Enki que lhe deu ordens expressas para recusar ambos os alimentos. Anu estranhou tal proibição, perguntando a Ilabrat e Dumuzi se eles sabiam a resposta, mas nenhum deles sabia os motivos de Enki. Entretanto, Ninzida aproximou-se e entregou secretamente para Anu a tabuleta que estava em seu poder. Anu foi à sua câmara privada para decodificar a mensagem de Enki. Ao romper o selo da tabuleta,
que bem provavelmente seria algum dispositivo móvel, como um pendrive ou algum disco de dados, inseriu o objeto numa espécie de leitor, decodificando a mensagem, que dizia que Adapa era nascido por sua semente com uma mulher terrestre, tanto quanto Titi era sua filha com outra mulher terrestre. No entanto, que ambos estavam dotados de inteligência e sabedoria, mas não da longevidade de Nibiru, e que, portanto, Adapa não deveria comer nem do pão e nem beber do elixir de Nibiru, ambos responsáveis pela larga vida dos Anunnaki, mas deveria voltar para viver e morrer na Terra, sendo a imortalidade proibida para ele e a mortalidade a sua sorte, tanto quanto a semeadura e o pastoreio à labuta dos seus descendentes, para que houvesse saciedade na terra. Em realidade, o próprio Enki havia condenado o homem a viver pouco, e talvez seja exatamente por saber disso, ou ainda que seja intuitivamente, que todos nós buscamos sempre uma maneira de vivermos mais tempo. Anu ficou tão surpreso com a mensagem secreta de Enki que não sabia se ficava zangado ou se ria. Chamou então Ilabrat para se consultar sobre as normas que tratavam das relações com as concubinas, mas não existiam normas de coabitação interplanetária, como se era de esperar. No entanto, Ilabrat aconselhou que Anu enviasse Adapa de volta. Em seguida, o rei chamou Ningzida à câmara privada para revelar-lhe o conteúdo da mensagem de Enki, mas Ningzida confirmou que havia já submetido à prova a essência vital de Adapa e descoberto que ela era da semente de seu pai. Por decreto, Anu mandou Adapa voltar à Terra imediatamente para ver seu destino converter-se no progenitor do homem civilizado, que deveria lavrar os campos e pastorear nas pradarias, enquanto Ningzida voltaria com ele para ser o seu professor. Junto com eles, na viagem de volta, o rei Anu enviou as sementes de cereais de Nibiru para se multiplicarem na terra. Contudo, Dumuzi, o mais jovem e nascido na terra, permaneceu com o avô durante um char, só voltando à terra depois deste período, com algumas ovelhas e com a essência vital delas. Na viagem de volta, Ningzida falou para Adapa do Sol, da Terra e da Lua, dando-lhe lições e ensinando-lhe como se seguiam os meses e como se contava o ano na Terra. Após a longa viagem, quando aterrizaram, Ningzida relatou tudo o que tinha acontecido para Enki, que decidiu contar a verdade para Enlil e Nimá sobre Adapa. Obviamente, Enlil ficou enfurecido e reprovou a atitude de Enki, acusando-o de determinar a sorte dos Anunnaki e dos terrestres. Marduk, por sua vez, ainda não conhecia Adapa e Titi e ficou impressionado com a capacidade do casal. Enki e Ningzida decidiram omitir-lhe sobre a paternidade do casal, revelando apenas que Ningzida seria o professor de Adapa. Marduk, que havia se afeiçoado aos gêmeos Caim e Abael, pediu que o deixassem então ser o professor dos meninos. Enlil autorizou que ele escolhesse um para ensinar, enquanto Ninurta ensinaria o outro. Ningzida ficou em Eridu com Adapa e com Titi, ensinando os números e a escrita ao casal. E é aqui que surge uma narrativa que explica um pouco do caráter dos gêmeos, explica os pormenores do que aconteceu a eles depois, mas que a Bíblia hebraica, curiosamente, mudou e omitiu fatos, permitindo a livre interpretação que melhor serviu e ainda serve aos interesses das religiões e seus sacerdotes. A verdadeira história de Caim e Abael. Ninurta levou Caim, que significa aquele que no campo faz crescer mantimentos, à sua cidade Bat-Tibira, e lá
ensinou-lhe a cavar canais de irrigação, a semear e a colher, fazendo para ele um arado com madeira das árvores para ajudá-lo a lavrar a terra. Marduk levou Abael às pradarias e ensinou-lhe como construir currais e estábulos, para trabalhar com o pastoreio tão logo Dumuzi voltasse de Nibiru e trouxesse de lá ovelhas, cabras, carneiros, cordeiros e a semente essencial de todos eles. Aliás, a volta de Dumuzi com a semente essencial desses animais e desta preciosa carga foi motivo de muitas celebrações. O que diz a Torá? Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Segundo consta nas tabuletas, Dumuzi demorou um char completo, 3.600 anos, para regressar à terra. Entretanto, Adapa já era vivo, e sabe-se que viveu 930 anos. O que diz a Torá? Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e então morreu. Bereshit, Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Pedimos especial atenção aqui. Se o tempo de vida determinado na Bíblia hebraica for comparado com o tempo das tabuletas, o leitor distraído poderá ser induzido ao erro se tentar fazer uma interpretação literal. Observe, por exemplo, que as tabuletas afirmam que Dumuzi levou 3.600 anos até regressar de Nibiru à Terra. Uma comparação literal mostrará que Adapa viveu, segundo a Bíblia hebraica, 950 anos. Ora, até que Dumuzi voltasse com as ovelhas e elas procriassem ou fossem reproduzidas a partir da essência vital, Adapa já teria morrido. Abael já teria sido assassinado por Caim e não haveria nenhum rebanho para ser pastoreado até este momento. Isto sugere que Adapa viveu muito mais do que 950 anos. Da mesma maneira, a Bíblia hebraica aponta os mesmos 950 anos de vida para Noé Zilzudra. No entanto, segundo a lista dos reis sumérios, Noé foi o 10º rei a governar a Suméria, e por 36.000 anos, até que o dilúvio acontecesse. De qualquer forma, os líderes Anunnaki se reuniram e refletiram sobre como proceder com a nova espécie trazida à Terra. Nunca antes tinha havido uma ovelha na terra. Nunca se tinha deixado vir um cordeiro dos céus à terra. Nunca antes uma cabra havia parido um cabrito. Nunca antes se havia tecido lã de ovelhas. Os líderes e criadores Anunnaki, Enki, Ninmah e Ninzida, decidiram estabelecer, com o aval de Enlil, uma câmara de criação, onde hoje encontra-se o Líbano, em Baalbek, que era o lugar de aterrissagem das naves, e onde também havia plantado as 55 sementes de elixir que Ninmah havia trazido de Nibiru. Foi ali que começou a multiplicação dos cereais e das ovelhas na terra. Como vimos, Ninurta foi o mentor de Caim, para a semeadura e para a colheita, enquanto Marduk foi o mentor de Abael, nas artes da criação e pastoreio de ovelhas e cordeiros. Assim, por decreto de Enlil, quando se recolheram as primeiras colheitas e se maturou a primeira ovelha, fez-se a celebração das primícias. Curiosamente, os enlilitas celebram desde então o Shavuot, 7 semanas, também conhecido como Festa das Colheitas ou Festa das Primícias. Ante os Anunnaki reunidos, e aos pés de Enlil e Enki, Caim pôs sua oferenda e apresentou os primeiros grãos, enquanto Abael pôs sua oferenda e apresentou os primeiros cordeiros. Enlil deu uma alegre bênção aos irmãos e elogiou seus trabalhos, enquanto Enki abraçou Marduk,
o tutor de Abael, levantando o cordeiro para que todos o vissem. Carne para comer e lã para vestir chegou à terra, disse Enque. O que diz a Torá? E foi ao fim de dias que Caim trouxe uma oferenda ao Eterno do fruto da terra, e Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras destas. E o Eterno voltou-se para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não se voltou. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 5. Fica claro neste ponto que a narrativa da Bíblia hebraica, escrita há menos de 3.000 anos, dirige-se a um único Deus quando fala das primícias de Caim e Abael. No entanto, as tabuletas escritas e datadas há mais de 6.000 anos são claras ao tratar do mesmo assunto e com os mesmos personagens, falando de Enki e de Enlil, os dois Anunnaki conhecidos por Elohim. Quando terminou a celebração das primícias, o rosto de Caim estava sombrio. Sentia-se muito ferido, porque Enki não lhe tinha abençoado. O que diz a Torá? E Caim irou-se muito e descaiu-lhe o semblante. Então o Eterno disse a Caim: Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Se puderes suportar isto bem, ser-te-á perdoado. Mas, se não, na porta jaz o pecado, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas tu podes dominá-lo. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículos 5 a 7. Quando os irmãos voltaram para os seus trabalhos, Abael debochou de Caim, alegando levar a abundância que saciava a fome dos Anunnaki e dava força aos heróis, além de proporcionar a lã para suas roupas. Caim sentiu-se ofendido e respondeu de forma contundente que era ele que enchia de abundância as planícies, que era ele que semeava a terra, que era ele que proporcionava, por causa disso, a multiplicação dos pássaros nos campos e a abundância de peixes nos canais, além de ser por causa dele que havia produção de pão e que tudo isso variava a dieta dos Anunnaki e dos terrestres da terra. Os irmãos não paravam mais de discutir, e assim, isso aconteceu por 3 estações e quase todos os dias, até que chegou o verão e com ele houve escassez de chuvas. As pradarias ficaram secas e os pastos diminuíram. Então Abael levou seus rebanhos aos campos de Caim para que bebessem a água dos sulcos e dos canais. Foi neste momento que Caim enfureceu-se e ordenou que Abael afastasse os animais que estavam sob a sua guarda. Segundo narra esta tabuleta em específico, o agricultor e o pastor se desentenderam e trocaram palavras fortes de acusação. Viver naqueles dias não era brincadeira. A mágoa e o ressentimento provocados por Abael e alimentados por Caim fez cada um tratar de si mesmo para se virarem. Um irmão desconhecia o outro irmão. Assim, eles cuspiram-se um ao outro e brigaram com os punhos cerrados. Extremamente enfurecido, Caim tomou uma pedra e golpeou mais de uma vez a cabeça de Abael, que caiu inerte no solo, emanando sangue. A alma de Abael havia-lhe abandonado. Caim caiu em si e chocou-se com o que acabara de fazer. Durante muito tempo, ele ficou ali, sentado ao lado de Abael, pranteando o irmão que acabara de assassinar. O que diz a Torá? E Caim disse a Abel seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel seu irmão e o matou. Bereshit, Gênesis,
capítulo 4, versículo 8. Da forma incompleta e enxuta como os compiladores da Torá descrevem este fato, que é muito marcante por tratar-se do primeiro assassinato praticado pelos terrestres, Caim não passa de um tresloucado, ciumento, invejoso, que descarregou sua cólera sobre o seu irmão sem qualquer motivo. E não foi nada disso que aconteceu. Um crime não se justifica, porém, ele tem sempre uma explicação. E a explicação que foi omitida e elucida tudo isso dá-se pelo fato de que Abael provocou a cólera de Caim, tanto quanto Caim lamentou seu desatino. O que compreendemos que se passou aqui, na hora de compilarem a Torá, é que mesmo tentando se criar uma narrativa favorável a Enlil, demonizando Enki, os compiladores não perceberam que Abael era o protegido de Marduk, filho de Enki, ao contrário de Caim, que era protegido de Ninurta, filho de Enlil. Isso é que, aos olhos de quem se aprofunda nas tabuletas e conhece a Torá, percebe na narrativa conflituosa e pouco coerente que chegou ao conhecimento dos crentes, onde as histórias dos Anunnaki se misturam umas com as outras e algumas perdem completamente o sentido lógico, sendo aceitas assim mesmo apenas por uma questão de fé. Isso acontece principalmente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, Bereshit. O desdobramento do ato de Caim. Tite, Eva, foi a primeira a saber, por premonição, que seu filho Abael havia sido assassinado por seu outro filho Caim. Em uma visão-sonho, enquanto dormia, ela viu o sangue de Abael nas mãos de Caim, e com muita angústia e agitação, despertou seu esposo Adapa para lhe contar o que se passara em seus sonhos. Em seu coração havia um grande pesar, e ela precisava confirmar se algo terrível havia realmente acontecido. Logo pela manhã, os dois partiram de Eridu e foram para onde estavam acostumados a encontrar-se com Caim e Abael. E lá encontraram no campo Caim sentado ao lado do corpo sem vida de seu irmão. Tite soltou um grande grito de angústia, enquanto Adapa jogou o pó da terra sobre a cabeça, confirmando mais uma passagem da Bíblia hebraica. O que diz a Torá? Pois tu és pó, e ao pó hás de retornar. Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Aliás, uma prática descrita em várias passagens da Torá, e que simboliza o limite da dor de quem perde um filho. Talvez a origem desse gesto nas gerações seguintes seja uma tradição repassada com esta atitude de Adapa. Tite e Adapa gritaram com Caim, indagando-o por que ele matara Abael. Mas o silêncio foi a sua resposta, voltando a se abater por arrependimento e a prantear o irmão. Adapa voltou a Eridu para contar o ocorrido a Enki. Furioso, Enki enfrentou Caim e o amaldiçoou, expulsando-o do Éden. O que diz a Torá? E o Eterno disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E disse: Não sei, por acaso sou eu o guardião de meu irmão? E disse: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora tu és maldito pela terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão por tua mão. Quando lavrares o solo, não dará mais para ti a sua força. Errante e fugitivo serás na terra. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículos 9 a 12. Enki determinou que o corpo de Abael não poderia ficar exposto,
para não ser devorado pelas aves selvagens. Assim como era de costume entre os Anunnaki, ele foi enterrado em uma tumba debaixo de um monte de pedras. Para tanto, ele ensinou a Adapa e a Tite como deveriam enterrar Abael, pois o costume lhes era desconhecido. Durante 30 dias e 30 noites, Abael foi pranteado por seus pais, e talvez daí venha a tradição enlilita do Shloshim, que é a memória do 30º dia desde o enterro. Caim foi levado a Eridu para ser julgado. Enki desejava que se pronunciasse apenas uma sentença de exílio, mas Marduk pressionava para que Caim recebesse uma sentença de morte por sua ação. Ninurta pediu um julgamento justo, mas Marduk o acusou de querer proteger Caim, argumentando que Caim agira exatamente como Anzu e que, portanto, seu fôlego deveria ser extinto. Ninurta se entristeceu com as palavras de Marduk. O silêncio, e não as palavras, fora a sua resposta. Enki sentiu-se pressionado pela sorte de Caim e pediu para conversar em particular com Marduk, revelando-lhe que era ele o pai de Adapa e de Tite, e, consequentemente, o avô de Caim e Abael. Portanto, apesar de compreender a angústia de Marduk, Caim era seu sangue também, e a sua morte traria ainda mais angústia para todos. Marduk se surpreendeu com a revelação de que Adapa e Tite eram da mesma semente dos Anunnaki. Enki prosseguiu argumentando, explicando que eles constituíam uma nova classe de terrestres, agora a dos homens civilizados. E isso havia sido compreendido tanto por Anu quanto pelo Conselho de Nibiru. Portanto, uma nova fase da presença Anunnaki na Terra foi muito bem-vinda e aprovada por todos. E se agora que Abael havia sido assassinado, se extinguisse também o sopro de vida de Caim, a saciedade de todos chegaria ao seu fim, os motins se repetiriam e tudo o que eles haviam conseguido até aquele momento iria desmoronar. Não era de se surpreender que Marduk tivesse carinho por Abael, afinal de contas, ele era o filho de seu meio-irmão Adapa, mas ele precisava ter piedade de Caim para que a linhagem de Adapa sobrevivesse. Vencido pelos argumentos, Marduk acabou rindo do que Enki aprontara. Ele também ouvira rumores sobre as proezas sexuais do seu pai, mas agora estava totalmente convencido disso. Assim, ele acabou perdoando Caim e apoiando uma decisão que o desterrasse dali até os limites do planeta. E foi o que aconteceu em Eridu, enquanto Enki pronunciou a sentença que condenava Caim a partir como um errante em direção ao leste, carregando a culpa de sua má ação e uma marca que o identificaria e os seus descendentes para sempre. Segundo consta, Ningzida alterou a essência vital de Caim, para que em sua face não crescessem mais pelos, lembrando que além da fácil identificação, a falta de barba nos indivíduos do sexo masculino era, de certa forma, demonstração de fraqueza ou algo do gênero. Provavelmente por isso a escolha dessa marca. O que diz a Torá? E o Eterno disse: por isso, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E o Eterno pôs em Caim um sinal, para que quem quer que o encontrasse não o ferisse. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Curiosamente, veremos mais à frente que foi justamente esta sentença que salvou Caim e os seus descendentes do dilúvio, possibilitando que a herança genética de Adapa, um dos filhos terrestres de Enki, se perpetuasse e se espalhasse pela Terra, tanto quanto a herança genética do outro filho que revelaremos posteriormente. Desta forma, Caim partiu acompanhado de sua esposa e meia-irmã, Avan,
Isto confirma o que já havíamos explicado anteriormente, ou seja, era perfeitamente normal o casamento entre meio-irmãos por parte de pai, o que explica uma das grandes dúvidas recorrentes quando se pensa em como a Terra foi repovoada depois do dilúvio. O que diz a Torá? E Caim saiu da presença do Eterno e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 16. Os líderes Anunnaki perguntaram-se entre si o que eles fariam sem Abael e sem Caim. Quem faria crescer o cereal e produziria o pão para eles? Quem seria o pastor agora? Quem cuidaria das ovelhas e as multiplicaria até que se produzisse a lã para as suas vestimentas? Então eles concluíram que Adapa e Tite deveriam proliferar e povoar a terra. Com a bênção de Enki, Adapa, Adão, e Tite, Eva, copularam outras vezes, gerando filhas, até que no 95º Shar, ou seja, 342 mil anos da Terra, desde que os Nefilim chegaram ao planeta, o casal finalmente teve um filho. Eva o chamou de Shet, aquele que une a vida de novo. Foi por Shet, Sati, Set ou Sete, que as gerações seguintes de Adapa foram contadas. Num total de 30 filhos e 30 filhas, Adapa e Tite geraram lavradores de terras e pastores de rebanhos, que trabalharam para os Nefilim. Por eles, a saciedade voltou aos Anunnaki e aos terrestres civilizados. Percebam aqui que esta narrativa se trata do início da organização da sociedade terrestre. O que diz a Torá? E Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Shet, dizendo: Deus pôs-me outra descendência no lugar de Abel, porque Caim o matou. Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 25. No 97º Shar, ou 349.200 anos da Terra, desde que os Nefilim aqui chegaram, Shet conheceu sua esposa Azura, e eles tiveram um filho a quem chamaram Enosh, que quer dizer professor da humanidade. Foi Adapa, seu avô, quem lhe ensinou a escrita, os números e quem eram os Anunnaki e tudo sobre Nibiru. Observem aqui que Shet só gerou Enosh depois de 7.200 anos da Terra, desde o seu nascimento, e que Adapa, seu pai, ainda era vivo e lúcido a ponto de ensinar o neto, o que comprova o que já havíamos dito aqui sobre Adapa ter vivido muito mais do que os 950 anos registrados na Bíblia hebraica. Os filhos de Enlil, nascidos na terra, o levaram até Nibruki, e lá ensinaram-lhe os segredos dos Anunnaki. Nanar, o mais velho, mostrou-lhe o modo dos ungüentos perfumados. Ishkur, o mais jovem, ensinou-lhe a preparar o elixir do fruto chamado imbu, ou umbu. Foi a partir de então que os Nefilim foram chamados senhores pelo homem civilizado, e foi o começo dos ritos de culto aos Anunnaki. No 98º Shar, 352.800 anos da Terra, Enosh teve um filho com sua meia-irmã Noam. Seu nome era Kenam, e significava aquele dos fornos. Seu tutor foi Ninurta, o primogênito de Enlil, nascido em Nibiru. Ele levou Kenam para Bat-Bira, onde lhe ensinou a trabalhar com fogos, com fornos e com betumes, e a fundir e refinar o ouro que era levado para Nibiru. O que diz a Torá? E a Shet também nasceu um filho, e chamou seu nome Enosh. Foi então que se começou a invocar o nome do Eterno.
Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 26. No Shar seguinte, ou seja, 3.600 anos aproximadamente depois, Kenan uniu-se com sua meia-irmã Mualit e gerou Mahalalel, que quer dizer aquele que interpreta. Ele se sobressaiu na música e cantava hinos para Ninurta, que decidiu presenteá-lo com uma harpa com cordas e uma flauta. Mahalalel casou-se com sua meia-irmã Duna, e no Shar seguinte eles geraram Yered, que significa aquele das águas doces. Dumuzi se afeiçoou ao jovem e o ensinou como escavar poços e prover de água aos rebanhos em distantes pradarias. E era junto a esses poços, nessas pradarias, que os pastores e as donzelas se reuniam e se casavam, proliferando a humanidade civilizada e abundavam a terra excessivamente. Em um desses poços, Yered encontrou sua meia-irmã Baraka e com ela se casou e gerou Hanok, o Enoque bíblico. Seu nome significava aquele que tem compreensão. Enoque era sábio e inteligente, compreendendo com rapidez os números. Ele tinha muita curiosidade pelos céus e por todas as matérias celestiais. Enki se afeiçoou rápido a ele. Ele contou todos os segredos que uma vez tinha revelado a Adapa. Ensinou-lhe sobre a família do Sol e dos 12 deuses celestiais, planetas da nossa órbita, inclusive Nibiru, que também são os 12 grandes líderes ancestrais de Anunnaki: An, Anshar, Kishar, Lahmu, Lahma, Enshar, Antu, Anib, Ninib, Anki, Duru, Alalu, Anu. Ensinou-lhe também sobre como os meses se contavam pela lua e os anos pelo sol, sobre como se contavam os chars por Nibiru, sobre como se combinavam as contas e como o círculo dos céus tinha sido dividido em 12 partes, com uma respectiva constelação atribuída a cada um, formando 12 estações em um grande círculo para honrar os 12 grandes líderes. Enoque ansiava tanto explorar os céus que chegou a fazer 2 viagens celestiais com Marduk. Da primeira vez, eles foram até a Lua, e lá ele reviu tudo que já havia aprendido com Enki. Sendo que na volta à Terra, ele foi até Sipar e encontrou-se com Utu Shamash, o neto de Enlil, que lhe deu uma tabuleta para escrever tudo o que estava aprendendo, ensinando-lhe inclusive os ritos para iniciar as funções de sacerdócio. Enoque passou a residir em Sipar, com sua meia-irmã e esposa Edine, que lhe deu por filho Metushela, Matusalém, que significa aquele que se elevou pelas brilhantes águas. Foi provavelmente neste tempo que Enoque escreveu um manuscrito que hoje é chamado o Livro de Enoque, dando início ao culto aos Anunnaki como deuses. Nesse tempo também, os Igigi começaram a abandonar pouco a pouco a estação de Marte, passando a frequentar a Terra com certa regularidade. Enki percebeu a movimentação incomum e suplicou que Marduk estivesse atento a eles. Mal sabia Enki que era o próprio Marduk que mandava os Igigi viajarem à Terra, para saberem o que ocorria por aqui, lhe entregando um relatório depois. Aliás, foi depois desta movimentação dos Igigi que Marduk convidou Enoque para uma segunda viagem celestial, desta vez em direção ao Sol, e além dele, circundando-o. Depois, Marduk levou Enoque para visitar os Igigi em Marte. Os Igigi gostaram de Enoque e aprenderam com ele sobre os terrestres civilizados. Antes que Enoque partisse definitivamente para os céus, como é narrado em seu manuscrito, ele fez um registro por escrito de tudo o que Enki e Marduk lhe tinham ensinado, deixando esse legado para o seu primogênito Matusalém,
para que, junto com seus irmãos, Ragim e Gaidad, o estudassem e o seguissem. Matusalém foi testemunha dos problemas que Osig e Marduk começaram a criar. De Enoque disse que ele partiu para os céus e que nos céus ficou até o final dos dias. O que diz a Torá? E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. Bereshit, Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. Atenção! A importância de citarmos todos esses nomes é que, para a compreensão com a Torá, todos percebam que muito antes de ela ser escrita, os sumérios já haviam narrado os fatos e de forma muito mais abrangente. Matusalém casou-se com sua meia-irmã Edná, e ambos geraram Lumar, Lemer, o Lameque bíblico, que significa homem poderoso. Em seus dias, as condições sobre a terra eram muito mais difíceis. Nos campos e nas pradarias, os trabalhadores se queixavam. Os Nefilim, então, o designaram como capataz para fazer com que todos os trabalhadores cumprissem as cotas e para reduzir as rações deles. Neste tempo, quando Adapa viu aproximar-se a hora de sua morte, ele pediu que todos os seus filhos se apresentassem para que ele pudesse proferir uma bênção a cada um. Contudo, ao perceber que faltava Caim, ele pediu que o encontrassem. Shet procurou Enki para comunicar-lhe o desejo de seu pai. Enki convocou Ninurta, encarregando-o de levar Caim até o leito de morte de Adapa. Ninurta obedeceu e subiu em sua nave para sobrevoar a região onde tinha deixado Caim da última vez. Ninurta o encontrou e o levou até Adapa, que ao vê-los, os abençoou. Caim, o primogênito, à sua direita, e Shet, à sua esquerda. É curioso notar aqui semelhanças com a bênção de Isaque para seus filhos Esaú e Jacó, inclusive na parte em que Adapa havia perdido a visão, tanto quanto Isaque, e que para reconhecer seus filhos tocou seus rostos. E as semelhanças não param aí. Assim como Jacó, o rosto de Caim era imberbe, enquanto o rosto de Shet tinha barba como o de Esaú. Além de a primeira bênção não ser para o primogênito, tanto quanto não foi para Esaú. Adapa pôs então sua mão direita sobre a cabeça de Shet e lhe benzeu, dizendo que da semente dele a terra seria preenchida, e que da semente dele também nasceria uma árvore com 3 ramos, o que faria a humanidade sobreviver a uma grande calamidade. E foi exatamente isso que aconteceu com a descendência de Shet, com Noé e seus 3 filhos, sobrevivendo ao dilúvio. Depois, Adapa pôs sua mão esquerda sobre a cabeça de Caim e lhe benzeu, dizendo que, por causa de seu pecado, o direito da progenitura lhe fora tirado. Mas também dele viriam sementes que formariam 7 nações, que cresceriam em um reino à parte e habitariam terras distantes. Entretanto, por ele ter assassinado Abael com uma pedra, também por uma pedra chegaria ao seu fim. Quando Adapa terminou de proferir as bênçãos aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, pediu que chamassem Tite e que o levassem ao lugar em que nasceu, no Éden, bem junto ao rio, e que lá o enterrassem com o rosto para o sol nascente. Depois disso, ele expirou. Tite gritou em pranto e desespero e caiu sobre os seus joelhos ao lado de Adapa. Caim e Shet envolveram o corpo de Adapa em uma mortalha e o levaram orientados por Tite para uma cova que ficava junto às bordas do rio,
e lá o enterraram. No ano 334.800, contando desde a chegada dos Anunnaki, Adapa foi concebido, e no ano 388.800 ele morreu. Seu tempo de vida supera em muito os 950 anos que a Bíblia hebraica narra no livro de Gênesis. Adapa viveu, em verdade, 54.000 anos da Terra. Foi uma larga vida para um terrestre, mesmo não tendo o mesmo ciclo vital de seu pai Enki. Isso levanta duas questões. A primeira é que é tão difícil acreditar que um ser humano tenha vivido por 54.000 anos quanto 950 anos. E se isto foi relatado há mais de 6.000 anos, pode ser que não tenhamos ainda a compreensão para decifrar este enigma. A segunda é que se Adapa viveu mesmo por 54.000 anos sem ter o ciclo vital de Enki, então é bem provável que Enki, Ninmah, Ninurta, Enlil, Ningzida, os Igigi e todos os outros Anunnaki nascidos em Nibiru ou mesmo na Terra ainda estejam vivos, controlando todo o mundo. Depois que Adapa foi enterrado, Caim se despediu de sua mãe e de seus irmãos e voltou com Ninurta à terra em que vivia. Caim teve filhos e filhas, construiu uma cidade para eles. Enquanto a construía, uma pedra caiu e lhe matou, cumprindo a profecia de seu pai Adapa. No Éden, Lameque continuava servindo aos Anunnaki como capataz dos terrestres, enquanto Marduk e os Igigi se casavam com as terrestres que a essa altura já proliferavam enormemente sobre a Terra. O que diz a Torá? E quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram-lhe filhas, viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Eterno disse: Meu espírito não lutará comigo para sempre, por causa do homem, por ser ele de carne, e por isso os seus dias serão 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes foram os valentes que sempre houve, homens de renome. Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Se fôssemos traçar aqui uma linha genealógica, encontraríamos tanto nas tabuletas datadas de 6.000 anos, quanto na Torá, datada em aproximadamente 2.500 a 2.600 anos, a seguinte sequência. Nas tabuletas, Adapa. Na Torá, Adão. Nas tabuletas, Sati. Na Torá, Shet. Nas tabuletas, Enshi. Na Torá, Enosh. Nas tabuletas, Cunim. Na Torá, Kenan. Nas tabuletas, Malalu. Na Torá, Mahalalel. Nas tabuletas, Irid. Na Torá, Yered. Nas tabuletas, Enquimê. Na Torá, Enoque. Nas tabuletas, Metushela. Na Torá, Matusalém. Nas tabuletas, Lumar, Lemé. Na Torá, Lameque. E uma pergunta que não quer calar. Como poderiam as tabuletas antever o que aconteceria 3.500 anos depois? Porém, isso não é tudo. Preparem-se para um novo episódio, quando conheceremos a origem de Noé e desvendaremos os detalhes sobre a grande inundação, o dilúvio. Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal
Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos e lives exclusivas, além de um grupo VIP no Telegram e no WhatsApp com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo de cada vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo, e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.